do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Esta Santa Missa, como de costume, é rezada por todas as intenções de todos os fiéis. Caríssimos irmãos, na igreja primitiva, nesse terceiro domingo, toda a igreja fazia uma procissão em Roma, atravessando toda a cidade de Roma, ali com os catecúmenos. Lembremos que a liturgia da Quaresma é uma liturgia bem ligada ao sacramento do batismo, porque a Quaresma era a preparação eminente para o batismo dos catecúmenos. E naquela procissão ia ali os catecúmenos, aqueles que se preparavam para o santo batismo, iam os penitentes, iam os fiéis, iam os sacerdotes e o Papa. E atravessando a cidade de Roma, se reunia toda a igreja na Basílica de São Lourenço. Aí entendemos um pouco o sentido dessa liturgia desse domingo. Primeiro porque a epístola vai falar da luz. Nós somos filhos da luz. Antes estávamos nas trevas pelo pecado original. E depois do batismo nos tornamos filhos da luz. Somos iluminados por Cristo. E no Evangelho está esse combate. Nosso Senhor vai falar do homem forte, que é vencido por um homem ainda mais forte. Por isso a figura importante de São Lourenço, um glorioso mártir. Nós conhecemos a sua história. São Lourenço foi grelhado vivo, assado vivo. Venceu os tormentos do demônio e venceu os tormentos do martírio. E nessa Basílica de São Lourenço, aí fora de Roma, dos muros de Roma, aí se faziam os solenes exorcismos. Em geral se fazia aí os exorcismos dos catecúmenos, os exorcismos em geral. Então na epístola nós escutamos, caríssimos irmãos, a exortação apostólica de São Paulo. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Claramente uma referência ao nosso santo batismo. Se recordem que no dia do batismo, nós recebemos do sacerdote uma vela acesa. E o padre assim diz: recebe esta vela acesa, conserva a graça do teu batismo de modo irrepreensível. Esta vela, caríssimos irmãos, representa não apenas a luz da fé que se abre a nós pela graça do batismo, mas também a vitória de Cristo em nós. Pelo batismo nós somos como que mergulhados na paixão de nosso Senhor, e aí é dissipada em nós as trevas do pecado pelo esplendor da luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, caríssimos irmãos, não basta apenas sermos batizados, sermos iluminados pela luz do Cristo no dia do nosso batismo, mas é preciso, diz o apóstolo, produzir os frutos da luz. A bondade, a justiça e a verdade. Nos perguntemos nesse domingo: será que as minhas obras são inspiradas, movidas pela bondade? Porque até as nossas boas obras, elas podem estar viciadas, podem estar cheias de malícia, ou pode estar aquela malícia escondida nas nossas boas ações. Eu posso parecer um bom cristão exteriormente, pelas minhas atitudes,
Mas essas mesmas atitudes podem estar sendo movidas pela malícia, a malícia da vaidade, a malícia da vanglória, a malícia do orgulho. Será que eu sou um homem justo, uma mulher justa? O catecismo vai dizer que a virtude da justiça consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus nós chamamos de virtude de religião. Tenho eu sido um homem, uma mulher religiosa, tenho dado a Deus o que a Deus pertence, a minha vida, o meu coração, a adoração, o reconhecimento de que Deus é o Senhor da minha vida, o reconhecimento de que Deus é o Senhor da minha família. Eu tenho me esforçado para que a minha vida esteja assim, baseada e basada nos mandamentos da lei, nos preceitos de nosso Senhor. E os meus deveres para com o próximo. Eu tenho socorrido o meu próximo nas suas necessidades. Eu tenho amado o meu próximo por amor a nosso Senhor. Eu tenho me esforçado para dar bom exemplo e não escandalizar o meu próximo. Eu tenho suportado os defeitos do meu próximo com paciência, com resignação. E o último fruto da luz, segundo o apóstolo, é a verdade. E aqui não entra apenas o aspecto, o sentido de não falarmos mentiras, mas também de que a nossa vida seja uma vida autenticamente cristã, uma vida verdadeira, uma vida verdadeiramente cristã. Eu tenho andado na luz da verdade, porque, caríssimos irmãos, nós podemos enganar o próximo, mas nós não podemos jamais enganar a Deus nosso Senhor, que conhece as mais ocultas das nossas intenções. Aqui entra também, caríssimos irmãos, a importância de renunciarmos todo o erro. Quantas falsas doutrinas! Se eu sou filho da luz, eu devo renunciar às doutrinas do erro, das trevas, espiritismo, maçonaria, superstições. Tudo isso são obras das trevas em que a Santa Igreja nos ensina que nós devemos renunciar, nós não devemos nos aproximar, porque nós devemos andar na luz da verdade. Esta é a parte positiva, quer dizer, caríssimos irmãos, aquilo que nós devemos praticar, a justiça, a bondade e a verdade. Mas também São Paulo nos exorta naquilo que nós devemos evitar. Assim disse na sua epístola: ficai sabendo e entendendo bem que nenhum homem impuro, imoral ou avaro, o que é sujeição a ídolos, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E na carta aos Coríntios, São Paulo ainda vai acrescentar: não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, aqueles que praticam o homossexualismo, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. O pecador que morre obstinado no seu pecado está privado da glória de Deus. Todos nós somos chamados a uma verdadeira conversão, e esse tempo da Quaresma é o tempo favorável da conversão, a deixarmos as obras das trevas e nos convertermos à luz
de nosso Senhor Jesus Cristo, a vivermos o nosso santo batismo. No Evangelho, nosso Senhor fala do homem fraco, ou melhor, do homem forte, e nós somos o homem fraco, pecador, pela nossa natureza decaída por causa do pecado original. Nós estamos sempre inclinados ao mal, ao pecado, à desobediência a Deus. Daí vem a importância da luta que nós devemos travar contra a nossa carne. Quando nós nos entregamos ao pecado, caríssimos irmãos, quando nós não mais nos esforçamos para vencer os nossos pecados, aí podemos ser chamados de pecadores. E esse estado de pecado é o maior obstáculo à nossa salvação, à nossa santificação. É o primeiro obstáculo, é o maior dos obstáculos, é o pecado. Afastemos da nossa vida o triste e execrando pecado e teremos afastado de nós a fonte de todas as nossas misérias. O pecado é o pior das lepras, é o pior da cegueira, é o pior das paralisias que podem existir, caríssimos irmãos. O pecado é uma falsa, uma aparente felicidade, mas sem Deus nosso Senhor, sem a sua graça, não existe verdadeira felicidade. Nós devemos viver como filhos da luz, como filhos de Deus. E diz São João na sua carta que quem faz o pecado é filho do demônio. Por isso a Santa Igreja nos aplica hoje esse ensinamento de nosso Senhor. Nosso Senhor expulsa do corpo daquele homem um demônio e um demônio mudo. Quantos cristãos que vivem hoje oprimidos por esse demônio mudo? Quantos cristãos que não louvam a Deus, que não rezam, não abrem a boca para louvar o Senhor, mas usam da boca para mentir, para julgar, para dizer palavras indecentes, para murmurar. O demônio mudo do respeito humano. Quantas pessoas têm vergonha, medo de falar de nosso Senhor, de defender nosso Senhor diante dos demais, de dar bom testemunho. O demônio mudo também, que ataca tantos cristãos no momento da confissão. O pecador que no momento santo de receber o perdão dos seus pecados, cheios desse espírito mudo, começa a esconder os seus pecados, começa a não confessar com sinceridade, nem com integridade, os seus pecados. Tenhamos firmeza, caríssimos irmãos, e digamos com nosso Senhor: atrás de mim, Satanás. Esse tempo da Quaresma é o tempo de combate, de luta contra o demônio, contra o mundo, contra a carne. É o tempo de nos reconciliarmos com Deus, nosso Senhor. À medida que aproximamos da Semana Santa, as lições do Evangelho se tornam mais contundentes ainda. Nosso Senhor deseja de nós uma conversão total, radical, uma conversão íntegra da nossa vida, para que a nossa vontade esteja firme no bem. Não esses cristãos que dizem hoje sim, hoje não, amanhã talvez. Não. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. E digamos a nosso Senhor todos os dias: sim, Senhor, eu quero fazer a vossa vontade, ajudai-me. Dai-me
a vossa graça, o vosso auxílio. Esse é o tempo, caríssimos irmãos, em que nós meditamos a paixão, a morte do nosso Senhor. É um tempo, a Quaresma, de graças mais abundantes. A liturgia, os ofícios da igreja nos traz tantos ensinamentos que tem por finalidade excitar em nós o ódio ao pecado, ao mal, e fortalecer em nós o desejo pelo bem, pela santidade. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que estejamos sempre na luz, para que andemos sempre na luz da verdade, da justiça e da bondade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.